Bom dia, na paz do Senhor, meus queridos amados amigos e irmãos. Hoje estamos gravando o vídeo 104 sobre brasas vivas, uma maneira de Deus agir sobre aqueles que não lhe obedecem. Bom dia, paz do Senhor. Então vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina a respeito desse assunto tão interessante, brasas vivas. Fazer boas obras não salva, mas eleva a recompensa na eternidade. Fazer o bem aos inimigos e àqueles que nos perseguem trará para eles um castigo ainda maior na eternidade, se não se converterem. 2 Samuel 22, 4 a 15. Invoco o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e dramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou, das suas narinas sumiu fumaça e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés tensa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor, desceu os céus. O Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios os desbaratou. Tudo isso que nós lemos agora, nos nossos 50 anos de ministério, nós temos assistido. Aqueles que são fiéis, bênçãos sobre bênçãos, alegria, prazer, felicidade. Sobre aqueles que são desobedientes, só problemas. Parece que o mundo desaba por cima das pessoas e elas vêm correndo, pedindo ajuda, mas não querem saber de Jesus. O problema todo é rejeitar a vontade de Deus. Não faça isso. Diariamente podemos decidir entre fazer o bem ao próximo ou prejudicá-lo. A diferença sentiremos em nossa mente ou consciência. Estará em paz ou em tormento. Salmo 11, 5 a 7. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia sua alma. Sobre o ímpio fará chover flaços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto olha para os retos. Deus olha para cada um. Deus ama a todos. Mas ele não pode ser injusto. Os obedientes ele abençoa. Aos ímpios, as pessoas que não querem ler e obedecer a Bíblia, não querem participar da comunhão dos santos, não querem ser fiéis aos seus mandamentos, ele, na sua justiça, manda brasas vivas sobre eles. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu, diz o Senhor, odeio essas coisas. Provérbios 8, 1 a 3, Salmo 18, 1 a 14. As dificuldades, problemas de quem não teme a Deus. Evite os problemas. Acumule sobre sua vida bênçãos. E você será feliz e será um testemunho de vida cristã para outros também. Davi só procurava o bem dos outros, porém eles sempre lhe procuravam o mal. Salmo 127. Pacífico sou, mas quando eu falo, já eles procuram a guerra. Qualquer um de nós, quando começar a seguir fielmente a Deus, terá inimigos, terá pessoas que o perseguem e mentindo dirão todo mal contra os salvos. Mas não se preocupe não. Mais cedo ou mais tarde, ele vendo a bênção sobre a sua vida, porque você perseverou,
e ele está em tormentos porque nada dá certo, ele também vai se converter. E essa é a nossa missão, ganhar pelo exemplo de vida. As consequências dos maus desejos do nosso coração são muito mais graves do que imaginamos. Salmo 140, 1-10. Quanto à cabeça dos que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Deus levanta, Deus exalta aquele que é humilde e obedece a Jesus, ao Espírito Santo, à Bíblia. Mas aquele que não obedece, Deus não pode mudar o que falou. Sobre ele virão problemas. Evite problemas. Ser fiel. Amém? Amém. As consequências dos nossos planos e desejos do coração, sendo eles agradáveis a Deus, trarão bênçãos infinitamente melhores e maiores do que imaginamos. Provérbios 25, 21 e 22. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. Quanto mais nós fizermos o bem para o nosso inimigo, mais problemas ele terá. Quanto mais bem nós fizemos para aqueles que nos perseguem, mais bênçãos Deus trará sobre as nossas vidas. A melhor decisão que podemos tomar sempre será aquela que trará paz ao coração, à mente com o nosso próximo e para com Deus. Apaziguar, reconciliar pessoas entre si, casais ou familiares, e levar o pecador a se reconciliar com Deus, nos trará grandes bênçãos. Provérbios 26, 18 a 21. Como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo intrigante cessará a contenda. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. É essa a atitude do cristão salvo. Ele não vinga, ele não difama, ele abençoa, ele ajuda para que a pessoa possa sair, ele jejua por ele vive testemunhando a vitória que há na vida dele, para que o ímpio também se arrependa e deixe de ser sofredor. A lição que a parábola do filho pródigo nos ensina vai muito além de um simples pecador que se arrepende. É muito melhor nos convertermos enquanto a amorosa voz de Deus nos chama, convencendo-nos do nosso pecado e o estado de perdição, do que esperar e vir só depois da dor já nos ter alcançado. Lucas 15, 11. O sofrimento do filho pródigo. Não deixe primeiro o mal vir sobre sua vida. Corra hoje mesmo para Jesus e humilhe-se. Aos humildes, bem simples. Deus ajuda, Deus levanta. Amados, o orgulho, ele vem dos conhecimentos. E tem pessoas que acham que serão salvos por entender a Bíblia. Não se engane. Quando você conhece, você fica orgulhoso, achando que sabe, entendeu, e você acha que isso salva. Que engano bem triste. A salvação vem quando você se humilha diante de Deus, quando você diante dos homens reconhece, você ainda não entendeu nada, nem sequer se converteu, que é a primeira coisa que precisa fazer. Amado, para com isso. Diante de Deus nós não somos nada. Deixa Ele ser tudo em todos e todos serão felizes. Amém. Não devemos ser mão fechada,
porque numa mão fechada Deus não pode colocar nada, mas numa mão aberta, ajudando e distribuindo, solucionando os problemas dos menos favorecidos, Deus coloca muitas bênçãos e prosperidade. Romanos 12, 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Nós precisamos mudar um pouco o nosso modo de pensar. Não é ajuntando coisas que nós somos felizes. Muitas pessoas têm muitas coisas, ajuntaram muitos tesouros, mas são tão infelizes, e não conseguem abrir a mão, não têm condições de abrir a mão, porque nunca exerceram a misericórdia. Doe, distribui, não fique para si as coisas. Tem tantos precisando, e isso fará com que você seja mais abençoado ainda, mais feliz ainda, e terá um grande galardão, uma grande recompensa, um grande salário depois da sua morte. Mas se você ajuntar tesouros na terra, você será infeliz e lembrará com muita tristeza por toda a eternidade por ter sido tão egoísta, ficando com as coisas para ti quando outros os precisavam. Deus nos fez para abençoar vidas. Faça isso e serás bendito de Deus. Quanto mais ajuntarmos tesouro aqui na terra, mais brasas trará o fogo do inferno para nos martirizar. Mas para aqueles que ajuntam tesouros no céu, fazendo o bem, ensinando aos outros e os propósitos de Deus, dedicando-se exclusivamente ao serviço ao próximo e à obra de evangelização e discipulado, os tesouros eternos nos céus aumentarão para toda a eternidade, quando as gozaremos com juros e correção monetária divina, acrescida do amor paternal. Amados, brasas vivas só caem sobre aquele que está já aqui na terra, queimando como se estivesse no inferno. Nós precisamos nos humilhar e reconhecer que muita coisa na sociedade hoje está errada. Vejam bem, amados, eu quero só dar um exemplo. Você gasta mais no salão de beleza, com sua vaidade, ou você dá mais para um orfanato, para um asilo, para outras assistências sociais? Só isso já é suficiente. Você não pode ser feliz se você deixa outros sofrer, tendo muita falta, e você gastando com o demônio da vaidade. E assim o mundo está cheio de perversão, tudo sendo feito como não deve ser feito. Analise sua vida, renda-se aos pés de Jesus e deixe o Espírito Santo guiá-lo. E você irá lá na igreja quando tem um bazar, ou se tiver uma cantina, você irá com prazer aquele que vai comprar uma pizza ou um pedaço, algo para vender ali. Se for R$4, louve a Deus e dê 5. Não reclame do preço. Você não peça troco, não espere troco. Dê mais, porque é para a obra de Deus, e lá no céu tudo isso será juntado. Então, queridos, ser fiel até a morte. O único culto nosso que chega a Deus é aquele quando fizermos o bem a um desses pequeninos aqui na terra em nome de Jesus, e ele glorificará a Deus por nossa causa. Mateus 5,16. Nós só precisamos fazer uma pergunta. Quantas pessoas louvaram a Deus pelo bem que nós, nesta última semana, fizemos aos outros? E aí nós já sabemos quem nós somos. Se nós não estamos abençoando vidas e por nossa causa eles fazem um culto a Deus, ali na hora, adorando o Senhor, ou mais tarde, então nossa vida é uma vida perdida e é hora de mudarmos. Ser sábio. Fuja das brasas vivas. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém. Amém.